Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 13. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda, técnicas e recursos. Então, dando sequência, essa sequência o espírito do médium não está em estado de inconsciência, simplesmente porque se afastou do seu corpo físico. Então nós já tratamos desse assunto para ceder ao manifestante. Então nós já tratamos desse assunto nos vídeos anteriores. Como já tratamos também desse assunto que eu vou ler aqui, mas é uma sequência. Então Hermínio ele continua dizendo assim: o máximo que se pode dizer é que a consciência não está presente no corpo físico. Então nós já tratamos desse assunto também, porque na verdade a consciência ela não é, eu já uso por esse lado, a consciência não é um atributo da matéria. A consciência nossa não é atributo do nosso cérebro, do nosso corpo físico. A consciência é um atributo da nossa alma. Enquanto no corpo físico é atributo da nossa alma. Ao deixar o corpo físico, vivendo no mundo dos espíritos, na erraticidade, a consciência é atributo do espírito. Como já dissemos em outros vídeos, a inteligência, por exemplo. A inteligência não é atributo da matéria. A inteligência é um atributo da alma. A inteligência é um atributo do espírito. Como já dissemos em outros vídeos, é óbvio que existe na massa encefálica áreas correspondentes onde esses atributos momentaneamente, enquanto a alma encontra-se presa à matéria física, existe na massa encefálica regiões onde os cientistas já conseguiram mapear a área que corresponde à inteligência, enfim, a área onde corresponde-se à visão, à audição, à fonação, de forma que a ciência está justamente fazendo o trabalho dela para nos auxiliar em nossa evolução. Porque na condição de espírita, à luz da doutrina dos espíritos, todos nós sabemos de tudo isso que as ciências nos confirmam. Mas veja bem o termo, que as ciências nos confirmam. De certa forma, se as ciências não existissem, mesmo assim, nós creríamos, né? Mesmo assim, nós saberíamos. Por quê? Porque a ciência, mãe de todas as ciências,
que é o Espiritismo, já nos esclareceu. Nós sabemos com antecedência de todos os fatos. Vou usar esse termo apenas para simplificar. O espírita verdadeiramente espírita, ele não necessita do auxílio das ciências aqui da Terra. Porque a ciência, mãe de todas as ciências, já lhe informou antes de tudo os fatos. Mas é de extrema importância entender que tanto a ciência espírita quanto as ciências convencionais trabalham em comum acordo justamente para auxiliar a nossa evolução. Então vejamos, o máximo que se pode dizer é que a consciência não está presente no corpo físico, principalmente no momento da manifestação do espírito através do campo vibracional do médium. Então, por que o médium mecânico, ou vou usar um outro termo, inconsciente, como muitos dizem, por que o médium inconsciente ele não consegue se lembrar daquilo que os espíritos através dele fazem, dizem? Por quê? Porque não é levado aqueles fatos dedo sujo e tinta. Olha só, você vê que coisa. E eu, em vez de eu, mascarar aqui, não, eu revelo para as pessoas. É porque eu não tomei banho ainda. Então, aquilo que ocorre com o médium no momento da manifestação em seu campo vibracional mediúnico, devido a essa faculdade mecânica, não é levado aqueles fatos ao conhecimento da consciência física. Você consegue entender? Não é levado ao conhecimento da consciência física do médium. Por isso, ele fisicamente não se lembra realmente de tudo aquilo que ocorre através dele. Ele ocorreu através dele, como queira. Tá. Mas é preciso dizer uma coisa. Desculpe. Na consciência do eu, do médium, tudo fica registrado. Então, tudo que o espírito fala através das cordas vocais dele, tudo que o espírito diz, tudo que ele, enfim, fica registrado na consciência do eu, da alma do médium. A única diferença é que não foi transferido para a consciência física, consciência cerebral. Tá aí por que muitos médiuns inconscientes não se lembram. Mais outro item.
não é porque o médium não se lembra que o espírito do médium, o eu do médium, não possa interferir na comunicação, porque ele pode. Ele pode. Mesmo a inconsciência do fato no cérebro físico, o eu, sabendo de tudo que o espírito manifestante em seu campo vibracional ali realizando, ele pode sim manifestar a sua opinião. Pois a disciplina e a indisciplina, meu bem, encontra-se no médium e não no espírito. Vejamos, vou tentar explicar. Não devemos exigir disciplina do espírito sofredor. Não devemos exigir educação, respeito, amor do espírito manifestante sofredor. E sim, devemos exigir disciplina. Tinta nos dedos, olha. Eita! Devemos exigir sim disciplina do médium. O médium é que deve ser disciplinado. O médium é que deve ter amor. O médium é que deve ter conhecimento dos desígnios de Deus. Porque tanto consciente, semiconsciente, que seria o semimecânico, mecânico, que seria o inconsciente, em todos os 3 ângulos, em todas as 3 fases, o espírito, o eu do médium, ele pode se manifestar, interferindo na comunicação. Por exemplo, eu sou um médium, vou tentar mostrar nos 3 ângulos para você. Está dentro do assunto aqui, por isso que faz parte. Eu sou um médium consciente. Sei tudo que o espírito diz, tudo que ele faz, tudo. Então, por exemplo, eu estou aqui concentrado e percebo que o espírito em meu campo vibracional pretende pronunciar ali palavrões obscenos, xingar as pessoas, quebrar a mesa. Então eu percebo, eu médium consciente, eu percebo. Como que eu percebo? Devido ao conhecimento que eu tenho da doutrina dos espíritos, onde eu avalio a minha índole, a minha moral, o meu caráter. Penso, opa, esse comportamento não é meu. Eu não tenho o hábito de xingar. Você está vendo só a disciplina? Eu não tenho o hábito de beber. Eu não tenho o hábito de fumar. Eu não tenho o hábito de quebrar nada. Eu não tenho o hábito de humilhar ninguém. Então, pera lá. Eu não vou permitir que esses palavrões saiam através de minhas cordas vocais. Você percebeu? O meu eu disciplinado contrapondo ali. Você entendeu? Eu não permito que você xingue as pessoas, tá bom?
Não faça isso, tá bom? Eu, médium consciente, eu não permito. Eu ali permaneço tranquilo, por mais que exista, sim, comunicações terríveis, que os espíritos chegam e faltam quebrar o médium ao meio. Mas não quebra não, tá? Isso é tudo ilusão. Porque onde há proteção, o médium sente aquele mal-estar durante aquele momento, realmente aquele impacto daquela energia negativa. Mas se os trabalhos são sérios, se os benfeitores são verdadeiros, depois que ocorre aquela manifestação, há uma lipoaspiração realizada pelos mentores espirituais no campo vibracional daquele médium, uma vez que o médium é uma pessoa disciplinada. Agora, se o médium não é uma pessoa disciplinada, tudo que o espírito pensa em fazer, o médium permite. Xinga fulano, ele xinga. Quebra, ele quebra. Humilha, ele humilha. Aí é onde o médium depois fica naquela dúvida. Será que aquela comunicação não foi eu que, né? Eu estou desconfiado que não tem espírito nenhum se manifestando através de mim. E sim, eu mesmo estou inventando essas manifestações. Então esses médiuns precisam estudar um pouquinho as obras de Kardec, principalmente o livro dos médiuns. Livro dos espíritos, livro dos médiuns, né? E muitas obras de André Luiz, muitas obras de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, né? Joana de Ângeles, Carlos Bacelli, esses nós recomendamos. Isso é um médium consciente. O médium semiconsciente. Não é porque o médium é semiconsciente, semimecânico, que ele não tem conhecimento do que o espírito vai dizer através dele, porque ele, espírito, ele, o eu, ele tem conhecimento. É preciso entender que todos os três, consciente, semimecânico e mecânico, o eu tem conhecimento do que o espírito na manifestação tem ali a dizer. Então, no semiconsciente, que é o semimecânico, o médium também ele pode interferir na manifestação, não permitindo que o espírito faça aquilo que ele deseja. Entra também aí a disciplina, o conhecimento, a benevolência, a indulgência, o amor. Entra aí a experiência, anos e anos e anos e anos de estudo. Eu fico pasmo, pois o maior interesse das pessoas 2024, 2025 é chegar na casa espírita e se sentar e já, eu vou usar aqueles termos, porque não são esses termos não, e já se sentar e receber espírito. E outra coisa, as pessoas se sentam e eles querem receber Mãe Santíssima, Bezerra de Menezes, Eurico Barçanufo, Alta de Souza, Meimei, Sheila. Você entendeu como é que é a situação, né? Eles querem receber espíritos de pessoas que aqui na Terra foram famosos na música, na arte, em tudo quanto é coisa. Mas ninguém está preocupado em chegar na casa espírita, ninguém se preocupa em chegar na casa espírita, eu vou usar esse termo, para receber, eu vou usar esse termo com todo respeito para você ver como que são as coisas.
Ninguém chega na casa espírita preocupado em receber aqueles mendigos que desencarnam embaixo dos viadutos, que nem nome o governo sabe que tem. Né? Ninguém chega na casa espírita preocupado em receber o espírito da Benedita, do Benedito, do Sebastião, da Sebastiana, da Georgina, né? Do Antônio, não é nem Antônio, é Antônio, que morreu lá na periferia de uma cidade de 11 milhões de habitantes, falando de São Paulo, né? 11 milhões de habitantes. Ninguém se preocupa com os espíritos desses que morrem embaixo de viaduto, na condição de mendigos. Eu hoje estou aqui sentado, eu rogo a Deus e a Jesus que os espíritos que, porventura, quiserem se manifestar através de mim, possam de fato se manifestar, mas eu gostaria de receber, eu vou usar esses termos, espíritos de mendigo, que não conheço, que não conhecemos, pessoas desconhecidas. Nós não vemos isso. Não se vê isso nas casas espíritas. Ah, Luizão, na casa espírita que eu frequento, eu vejo isso todo dia. Você vê? Então, meus parabéns, meu bem. Porque, olha, essa casa espírita merece um troféu. Porque 99,9999% dos médios e das pessoas que chegam à casa espírita querendo receber espírito, a intenção deles é receber o espírito do parente, o espírito familiar, o espírito Bezerra de Menezes, Eurico Barçanufo, Chico Xavier, tá? Eu vou usar esse termo. Chico tá baixando para tudo quanto é lado aqui no Brasil. Olha, mas é um tal de Chico Xavier comunicando nesse Brasil que dá até medo. Isso é tudo palhaçada, gente. Chico já fez o que tinha que fazer. Mais de 418 obras, hoje está com mais de 500 obras. Esse ser necessita ainda se manifestar através dos charlatões e mistificadores aqui no Brasil, para deixar mais mensagens. Qual finalidade? Qual o objetivo disso? Isso é charlatão. Isso é médio impostor, médio mistificador. Eu faço uma pergunta a esses médios. Médio, você que recebe Chico Xavier, você já leu as mais de 500 obras psicografadas por esse ser? Já li. Você as coloca em prática todos os dias, 24 horas na tua vida? Já coloco. Então você tem o direito de receber Chico Xavier aqui na Terra. Não. Fique esperto, meu amigo. Isso é charlatão que está se aproveitando da sua ignorância, da sua falta de conhecimento. Vai estudar Kardec. Mais importante que receber espírito é aprender a lidar com as almas que temos aqui do nosso lado. Eu fico indignado no bom sentido com essa palhaçada aqui no Brasil, principalmente. Perguntamos a muitas pessoas: você já leu as obras de André Luiz? Não gosto das obras de André Luiz. Você já leu as 5 obras básicas? E para mim Kardec é ultrapassado. Ultrapassado é ele, que não percebeu até hoje que está perdendo tempo, empatando a própria evolução dele. Ele que é um retardado. Ele que é um lunático. Então,
Essas são as complexidades. Nós devemos tomar muito cuidado com estas questões que vêm ocorrendo, principalmente aqui no Brasil. Médios, abramos os nossos olhos. Mas existe também o médio mecânico, o inconsciente. Então já ficou esclarecido aqui, no próximo vídeo nós vamos dar sequência, mas ficou esclarecido aqui que inconsciente é as informações que não são levadas até a massa encefálica do médium. Porque o espírito, a alma do médium, o eu do médium, tem conhecimento, sim, de tudo que acontece ali durante a manifestação. Por isso que já dissemos isso em outros vídeos, vou repetir. Não dê cachimbo ao espírito que pede cachimbo. Não dê cigarro ao espírito que pede cigarro. Não dê cachaça ao espírito que pede cachaça. Porque, na verdade, quem bebe é o médium. Quem fuma o cachimbo é o médium. Quem fuma cigarro é o médium. É o médium que é o cachaceiro. É o médium que é aquele da nicotina, do álcool e tudo mais. Então o médium é a primeira ferramenta, chama-se médium que precisa de autodisciplina. Então se o espírito chega e me pede bebida, não. Luiz, mas e se o espírito pedir água? Nada. Se o espírito se manifesta através do meu campo vibracional e te pede água ali nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, gente, eu gostaria de tomar água, por favor, água. O doutrinador, à luz da doutrina dos espíritos, chega, meu irmão, se acalma. A água que você necessita nesse momento é a água do conhecimento. Que provavelmente do teu lado há muitos amigos espirituais com condições suficientes de te fornecer essa água do conhecimento. Eu não posso te fornecer um copo com água física, porque não será você que irá desfrutar dessa água, e sim o médium. E o médium não precisa de água durante a manifestação de um espírito. O espírito necessita da água, mas é a água do conhecimento. Não é essa água lá da talha, não. Não é essa água do copo, não. Essa água do copo, se o espírito pede água e você dá a água ali pro médium, é o médium que bebe água, gente. Vamos parar para raciocinar. E não há necessidade nenhuma de médium beber água durante uma manifestação para satisfazer as necessidades e as vontades de um espírito. O espírito não tem essa necessidade de pinga, de cigarro, de água, dessas coisas materiais aqui. Nós temos que discipliná-los e ao mesmo tempo nos disciplinando. Os mentores espirituais suprem as necessidades desses que pedem pinga, cigarro, bebida, água, na erraticidade, se eles porventura pedirem. Mas e esses que bebem? Vamos dar sequência. O médium que bebe, o espírito que pede água ali, mas o médium está interferindo também. É o médium que bebe a água, é o médium que bebe a pinga, é o médium que fuma o cigarro, é o médium que fuma o cachimbo, é o médium.
física, água, física, pinga, física, tudo que é de natureza físico fica no organismo do médium. As substâncias, eu vou usar um termo que não se usa, as substâncias que não prestam ali naqueles elementos é que o espírito suga. Agora, o espírito não precisa disso naquele momento, uma vez que ele, fora daquela manifestação, ele já supre as suas necessidades através dos seus copos ambulantes, das suas cigarreiras ambulantes, nos botecos, nos bailes e por tudo quanto é lado. Casa espírita séria é lugar de disciplina e não lugar de satisfazer desejos de espíritos. A responsabilidade dos médiuns e dos integrantes da casa espírita é a autodisciplina e mostrar aos espíritos o que significa disciplina. Porque, caso contrário, toda vez que o espírito se apresenta, pede pinga, você dá, pede cigarro, você dá, cachimbo, você dá, água, você dá. Ué, quando que esse ser vai evoluir? Quando que esse espírito vai evoluir? Nós, médios, não estamos ali para poder auxiliar o nosso irmão a evoluir. Nós não estamos ali para poder cultivar, cultuar, incentivar que na erraticidade ele continue um pingaiada, que na erraticidade ele continue mexendo com drogas. Nós estamos ali para poder ensinar ele a se desfazer-se de todos esses vícios que ele levou para o plano espiritual com ele, que ele teve aqui no plano físico. E de certa forma também o médium. Porque semelhante atrai semelhante, né? Então o médium também tem que trabalhar. Opa, eu tenho que ter em mente que se o espírito pede pinga através de mim, ele vai beber as energias dessa pinga negativa. E o intoxicante vai ficar na minha corrente sanguínea. E eu vou contrair uma cirrose por causa de sustento de vício de espírito. Vamos raciocinar? Vamos raciocinar, médios? Vamos? Mas sabe quais os médios que aderem a tudo isso que eu estou dizendo? Aqueles que não estudam Kardec. Aqueles avessos às obras básicas. Aqueles avessos a Chico Xavier, Carlos Bacelli, Divaldo Pereira Franco, Gabriel Delane, Leon Denis e por aí em diante. Então é uma desculpa. Vamos para o próximo vídeo.